paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da agora nossa 10ª lição. Eu queria, inclusive, pedir para você, já de início, começar a comentar aqui comigo se você está gostando desse tipo de formato, se você está gostando desses comentários, se isso acrescentou na sua vida, para que a gente tenha uma dimensão se vale a pena continuar outras lições, outras revistas ou séries como essas, sobre livros específicos, panorama geral, para que a gente possa entender se você está gostando disso no canal, tá bom? Bom, vamos começar a nossa lição de número 10. Bendiga a Deus, ao Deus Criador. Essa lição vai ao ar, vai ser ensinada dia 4 de junho de 2023. Bom, e essa lição é sobre um salmo muito bonito, um salmo de louvor a Deus, o salmo de número 104. Quero convidar você para ver esse salmo comigo, que vai ser muito legal. Olha só, o texto diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia. Resumo da lição é: Deus é majestoso e glorioso e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo. Somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. Aqui a gente precisa entender a síntese desse salmo e a síntese da nossa lição, que é exatamente falar sobre como o Senhor cria todas as coisas, é um Deus criador e mantém todas essas coisas, sustenta todas essas coisas. A gente vai falar hoje sobre como o equilíbrio das coisas é ordenado por Deus, como Deus mantém não só a nós, mas a criação como um todo. E eu venho convidar você para assistir comigo essa aula. Vamos lá. A aula pode ser dividida, o Salmo 104 pode ser dividido em 3 partes. A glória de Deus na criação, a glória de Deus na conservação de tudo que Deus criou e a glória de Deus na correção vindoura ou presente. E aí a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante que hoje na correria da vida, a gente não para pensar. A gente não para contemplar o belo. Uma certa vez eu estava andando numa rua e estava conversando com Deus enquanto eu andava. E estava num momento difícil da vida naquela época e perguntando para Deus, Deus, isso e aquilo, e por quê, e tal, e fazendo aqueles meus questionamentos. Aquele bate-papo que a gente faz com Deus, aquele papo reto que a gente faz com Deus quando a gente está numa situação de prova, numa situação de mais dificuldade. E aí, nesse momento, o Espírito Santo falou em meu coração, olha para o lado. Eu não entendi. E continuei andando e conversando e reclamando do meu jeito. E ele disse de novo, olha para o lado. E eu não entendi de novo. Pela terceira vez ele disse, olha para o lado, eu olhei. Eu estava na beira de um pasto, havia uma cerca, eu estava na rua, era o final de um pedaço de bairro, e havia um pasto do lado, e dava exatamente para uma declinação que caía no horizonte, né, que você via o horizonte. E o sol estava se pondo naquela hora. A visão era muito bonita porque encaixava a natureza do pasto, uma pequena parte de floresta no final do horizonte e o sol se pondo. Quando eu olhei aquilo, a beleza daquilo me chamou a atenção. E aí Deus disse em meu coração, tudo aquilo foi criado para você. Foi criado para que vocês, humanidade, vivessem aqui. Portanto, se eu cuido de tudo isso, por que não vou cuidar de você? Esse cuidado de Deus, nos dar aquela tijolada, dar essa repreensão com amor, me fez entender que, no final das contas, eu estava questionando algo sem sentido. Se Deus estava cuidando de mim, por que eu deveria questionar tanto? Será que ele não estava vendo? É lógico que ele estava vendo. Por isso, eu parei para dimensionar o quanto Deus tem cuidado conosco na criação. E aí eu vou falar alguns dados, poucos aqui, para você ver como Deus é maravilhoso nesse sentido. Se a Terra, o nosso planeta Terra, tivesse uma inclinação um pouco mais reta do que ela é 3,5 graus pendida para a direita, o eixo central da Terra. Se ela fosse um pouco menos inclinada, nós não teríamos 4 estações no ano.
Nós teríamos frio intenso ou calor escaldante e não haveria possibilidade de vida na Terra. A Terra está na distância exata do Sol, cerca de 149 milhões de quilômetros, exatamente para que não se tenha incidência de luz e calor exata, nem para ela congelar e nem para ela queimar. Ela tem todas as condições propícias para a vida e são mais de 1000 coincidências que em nenhum outro lugar existe. Existe um paradoxo, eu pensando aqui, eu não consigo lembrar mais, eu acho que paradoxo de Fermi, acho que é paradoxo de Fermi, que fala sobre como há uma ideia de que talvez nós sejamos únicos no universo por causa do tamanho de coincidências que existem só no nosso lugar dentro do universo, no nosso sistema solar, e para que a vida possa existir na Terra. E é assustador, porque a gente imaginar o tamanho do universo, imaginar estar sozinho aqui, é algo quase que tão assustador quanto imaginar que exista outras espécies de vida em outros cantos do universo. Então a gente vai observar que existe muita coisa boa e bela para contemplar. E nesse enxergar o belo, nesse contemplar o belo, em perceber a beleza da criação, nós encontramos Deus. Exatamente um grande cientista, pai de uma das ciências naturais, ele disse o seguinte: com uma gota de ciência, você se torna ateu. Mas se você beber um copo, ao fundo você encontra Deus. Por isso, a gente tem que olhar para a criação e perceber o tamanho da bondade de Deus e nos conceder tamanha possibilidade de contemplar o belo. Eu moro em uma cidade hoje que tem que é reconhecida como o pôr do sol mais bonito no Brasil. E tem uma paisagem lindíssima. Toda vez que eu vou próximo ao rio ou em algum lugar em que tem essa paisagem para admirar, eu lembro do quão bom é o nosso Deus. Por isso, este Salmo 104 vem chamar a nossa atenção para a contemplação do belo. E aí perceber na criação e na nossa própria natureza a presença maravilhosa da bondade de Deus. Vamos lá. O que diz este salmo? Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Ele começa com essa bendição a Deus para a sua criação, para falar da criação. O texto é tão bonito nesse sentido, e é um salmo grande, que aqui nós separamos um trecho, ou foi separado um trecho na lição, até o verso 23, falando sobre a glória de Deus na criação. Ele fala sobre o controle que Deus dá, como Deus usa as nuvens como carro. Essa ideia que se fala de cobrir-se como luz, como veste, estender os céus como cortina, usar as nuvens no seu carro, andar sobre as asas do vento. É uma linguagem poética, mas que mostra a atenção do salmista em ver os elementos da criação sendo guiados por Deus. Como toda a criação está pronta a servir a Deus, a própria criação, como se a criação fosse um ser, como se a criação fosse um ser vivo. E aí, ela está toda pronta a servir ao seu Deus, ao Criador. Deus é quem traçou os limites de todas as coisas, ou seja, ele criou as leis naturais, as leis da gravidade, as leis da física. Foi Deus quem criou. Ele quem colocou o limite de todas as coisas. E nós não compreendemos completamente. Se você for conversar com um físico renomado, você vai ver que ele terá dificuldade, porque ele terá ou mais ligação com a física quântica ou com mecânica quântica. Ele não consegue aliar as duas. Porque existem dentro da própria ciência muitas vertentes e muitas dificuldades de se encaixar as coisas. A ciência não explica tudo. E às vezes as pessoas falam assim, em nome da ciência. Mas a ciência, além de estar sempre em constante mudança, o que é bom, ela também não consegue, ainda hoje, explicar tudo. Quer um exemplo bem simples? A ciência sabe quais são as conexões, quais são os estímulos que geram o suor das mãos.
mas ela não sabe por que que quando a gente está com medo a mão soa. Então, são muitas coisas, até mesmo coisas simples que a ciência não consegue explicar. E entra aí no campo da religiosidade, da religião. Religião e ciência não precisam debater, elas se complementam muitas vezes. Grandes cientistas foram religiosos. E a religião, em certa época, estimulou a ciência. Em outra época, suprimiu a ciência. Mas, de qualquer forma, a religião e a ciência sempre viveram em conjunto. Às vezes com alguns problemas, mas em conjunto. E podem viver, podem dialogar em conjunto. No verso 24, ele vai falar sobre a conservação de Deus. Ele vai falar das obras de Deus, de como Deus ainda mantém a criação, inclusive nós que somos criados por Deus. E por fim, ele vai bendizer a Deus, porque Deus vai corrigir todas as coisas. Deus vai separar joio do trigo, o bom do mal, o ímpio e pecadores dos justos, ou melhor, justificados. Bom, isso nós vemos as partes dessa nossa lição. No primeiro tópico, eles vão falar, o comentarista vai falar sobre a glória e a majestade de Deus. Fala como Deus está vestido de luz, como o universo coopera para mostrar a nós. Isso é um argumento de São Tomás de Aquino, chamado argumento cosmológico. Nós olhamos para o universo, olhamos para fora, olhamos para a criação e vemos a glória de Deus nela. A gente contempla o céu estrelado com esses bilhões, trilhões de estrelas que nem sequer nós conseguimos enxergar, e algumas que enxergamos nem existem mais porque é a luz viajando pelo espaço-tempo. Todas estas coisas nos mostram a glória de um Deus poderoso. As dimensões do universo são tão impressionantes. Só de idade, o universo pode ter mais de 14 bilhões de anos. Só de extensão, mais de 93 bilhões de anos-luz de extensão. As coisas são extraordinárias em termos de tamanho e dimensão quando a gente olha para o universo. Se você tiver um tempinho, entra no YouTube e coloca lá o tamanho do universo. Existem vários vídeos que fazem perspectivas muito legais, começando do ser humano e indo até a ponta do universo, e talvez até de vários universos que existam, segundo a ciência. Eu gosto muito de ciência, eu tenho livros de Stephen Hawking, eu tenho livros de astronomia, acho muito legal tudo isso. Mas quando eu olho para a teologia, eu vejo a beleza da criação enxergada através das lentes da teologia. Então nós conseguimos enxergar Deus olhando para a criação. E aí a gente fala de atributos que Deus tem que não nos comunica. Atributos de soberania, ele é soberano, ele governa todas as coisas, ele dita qual é o planeta que vive, qual é o planeta que morre, ele dita qual é a estrela que engole a outra e qual é a estrela que permanece. É ele quem nomeia todas as coisas conforme o seu desejo e o seu propósito. É ele quem faz com que as coisas seguem de forma tão plena e tão bem encaixada que a vida surja da forma como está surgindo, ou como surgiu no planeta Terra. É ele que é transcendente, que está além do universo criado. É ele que tem toda a potência, omnis. Onipotência tem todo o poder, onisciência tem todo o conhecimento, e onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo e contempla e preenche todas as coisas. Por isso, além disso, ele contém eternidade, ele não teve princípio e não teve fim. Todos esses atributos, e eu só citei alguns, são mais de 40, todos esses atributos de Deus que ele não nos comunica, que ele não compartilha conosco e que só pertencem exclusivamente a ele, tudo isso mostra o quão poderoso é o nosso Deus, quanta glória e quanta majestade ele tem. E aí a gente precisa entender que ele enxerga em um plano muito maior do que o nosso, que os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos e que os caminhos dele são maiores que os nossos caminhos. Muitas vezes, quando nós tentamos olhar para a nossa situação, a gente enxerga a frente, futuro, um pequeno espaço de futuro, quase que tateando com as mãos, só aquilo que as nossas mãos alcançam.
olhamos para trás, para o nosso passado, e olhamos para os lados, para o nosso presente. Mas a gente não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, nem projetar a distância. Deus que olha de cima enxerga presente, passado e futuro ao mesmo tempo e em todas as dimensões de distância. Isso faz com que a sua capacidade, a sua onisciência, enxergue o problema antes mesmo do problema estar diante dos nossos olhos ou no nosso horizonte. Por isso, muitas vezes, aquilo que a gente acha que momentaneamente é uma dificuldade e uma tribulação, pode, na verdade, se constituir um grande livramento de Deus no futuro. E a gente só vai enxergar isso depois. Porque ele é sábio. Ele sabe como fazer. Exemplo claro é Abacuque. Abacuque, ele está angustiado com Deus porque o povo está sofrendo com os assírios, com perseguição, com tudo isso. Quando ele vai questionar Deus na torre de vigia, Deus diz: o meu povo é o problema. E eu estou chamando um povo mais corrupto que o povo que está atormentando o meu povo, que está corrupto, para poder consertar o meu povo. Imagina você receber uma notícia dessa. É quase que um absurdo. Senhor, eu estou pedindo livramento, o Senhor está dizendo que vai piorar as coisas. E Deus está dizendo para ele, vai piorar as coisas, porque eu vou tirar a raiz do mal do coração de vocês. Eu vou tratar vocês. E verdadeiramente é o que aconteceu. O povo de Israel passa por 70 anos de cativeiro babilônico, e nesse cativeiro ele aprende a adorar a Deus como Deus único, exclusivamente a Deus. Lá surgem seitas e surgem estruturas dentro da religiosidade judaica que fazem com que o povo de Israel permaneça fiel depois do cativeiro babilônico. E contemple a Deus e busque a Deus de forma intensa. Nunca mais o povo caiu em idolatria. O povo errou e continuou errando, porque nós vemos no tempo de Cristo eles ainda errando, mas eles nunca mais caíram na mesma idolatria de antes. Portanto, aquilo que naquele momento para Abacuque parecia a coisa mais terrível, a notícia mais terrível de se ouvir, no final das contas ele percebe: eu não enxergo nada. E aí ele vai dizer aquela célebre oração que termina com: ainda que a figueira não floresça, eu exaltarei o Deus da minha salvação. E vocês conhecem o texto. Abacuque 3. Exatamente quando a gente olha para a majestade e para a glória de Deus, a gente passa a enxergar o poder de Deus além das nossas circunstâncias atuais. Isso é reconhecer a majestade e a glória de Deus na nossa vida, nos nossos problemas, no nosso caminho. Amém? O segundo tópico vai falar sobre 3 coisas. Deus governa a criação ajustando aquilo que ele criou, o que ordenou e aquilo que ele ainda sustenta. Quando eu coloquei essa figura atrás aí, essa figura de Aslan do Crônicas de Nárnia, não sei se você conhece, mas se você não conhece, assista os filmes e leia os livros. Principalmente leia os livros. Existe o volume único, que é o que eu tenho, mas tem um que é os 7 livros de Crônicas de Nárnia, escritos por C.S. Lewis, um dos maiores teólogos do século XX. Nessa conversa com J.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, o C.S. Lewis e o Tolkien eram amigos na faculdade e eles fizeram um desafio entre eles, em quem poderia escrever um texto que falasse sobre o Evangelho de Cristo, e um texto de ficção. O J.R. Tolkien, ele tinha muito medo e vergonha daquilo que ele escrevia. Ele demorou muito tempo para poder publicar O Senhor dos Anéis. Mas o C.S. Lewis quis ganhar a aposta e escreveu Crônicas de Nárnia. Aslan representa o Cristo, o Rei, o nosso Deus. E todas aquelas crianças que estão em volta, os reis de Nárnia, são representações da humanidade, em suas diversas fases. O Senhor dos Anéis representa o peso de carregar o pecado. O anel é o poder e o erro do pecado, do livre-arbítrio. E aí a gente vê o quanto o pecado transforma e deteriora o ser humano. Você vê isso na figura do Gollum. Então, todos esses detalhes são interessantes você observar. E eu puxei esse canto de Aslan, que está no primeiro livro, a feiticeira, o armário e o guarda-roupa, acho que a feiticeira, o guarda-roupa, esqueci o nome do livro, gente, do primeiro livro. Eu falo Crônicas de Nárnia como todo, esqueço o nome do primeiro livro, mas é o primeiro livro.
No primeiro livro, já a primeira coisa que acontece é Aslan cantando. E é muito legal porque ele está falando da criação de Nárnia como um canto de Deus. Como Deus fazendo com a sua palavra todas as coisas surgirem. É muito bonito porque ele faz uma reprodução do Gênesis. E é isso que Deus fez. Se você quando eu comecei a aprender hebraico, quem começou a me ensinar sobre cultura hebraica foi um judeu. Eu tive a sorte de conhecê-lo numa formação do trabalho. E ele tinha dificuldade com direito penal na nossa escolinha. E aí eu falei assim, tá bom, eu te ajudo com direito penal, você me ensina hebraico. Porque ele era judeu de nascimento. E aí, ele falava inglês, era professor do Wizard, e ele começou a me ensinar cultura hebraica. Quando ele começou a me ensinar, ele quis me ensinar pelo Gênesis. E ele começou, Bereshit parat Elohim dvat hashemayim vet haaretz. Quando ele me ensinou o primeiro versículo do Gênesis, Bereshit parat Elohim, no princípio criou Deus, ele disse, eu estou falando, mas o certo é eu estar cantando. Eu falei, como assim? Por que estar cantando? Ele falou assim, porque na Bíblia massorética existem sinais, os sinais massoréticos, que não só são vogais para se ler o hebraico, porque o hebraico é só feito de consoantes, mas também notas musicais para ser cantado. A Bíblia é uma canção. Aquilo me chocou de uma forma tão grande. Eu falei, o quê? A Bíblia, a partir dos sinais maçoréticos, pode ser cantada. Então você canta Bereshit parat Elohim et hashamayim vet haaretz. E a Bíblia é cantada. Aquilo me deixou tão maravilhado que eu falei, nossa, como encaixa com Aslan? Cantando, como se a Deus foi inteligente em colocar isso. Com o poder do seu canto, ele cria todas as coisas. E aí a gente vê a assinatura de Deus nos céus. A gente vê a assinatura de Deus dentro da criação. Além disso, Deus sustenta e ordena todas as coisas. Elas não são feitas por acaso, mas com precisão. Como eu disse, nós estamos na distância certa do Sol. Nós temos as estações certas para que a vida floresça. Os elementos que circundam a Terra e que estão presentes em vários lugares do universo circulam e se ajustam em leis próprias, em sistemas, em conexões próprias, que são tão fantásticas que deixa ainda até hoje os cientistas embasbacados. Além disso, Deus cuida para que nada entre em colapso, mesmo havendo tanta destruição pelo pecado. E a destruição do pecado não atingiu só a humanidade, mas toda a criação. Isso significa que a outra ponta do universo está sofrendo com sucções, buracos negros e caos em boas partes, também por causa do pecado. Aí você fala, Júnior, como pode teoria do caos? Balançar das asas de uma borboleta pode causar furacões do outro lado do mundo? E isso numa atitude ainda mais ampla, que é o pecado do ser humano, gerou uma destruição de toda a criação. Não é à toa que Paulo diz que a criação geme com dores de parto, pedindo redenção, por causa exatamente do sofrimento causado pelo pecado de Adão. Deus sustenta todas as coisas, preparando não só nós, mas a criação para aquele grande dia de redenção. Este salmo vai louvar a Deus, porque sabe que Deus cria, ordena e sustenta todas as coisas, física, emocional e espiritualmente. Ou você acha que se o Espírito Santo não estivesse aqui, ainda na Terra, o ser humano não estaria no mais alto grau de maldade? Até mesmo a maldade do ímpio é limitada pela presença do Espírito Santo. A nossa maldade é limitada pela presença do Espírito Santo. Senão, nós seríamos como animais selvagens e guiados por instinto. Isso não quer dizer que já não somos, porque a humanidade está podre em diversos sentidos. A gente ouve notícias das mais vergonhosas que existem ainda hoje, em que a gente diz ser uma civilização. E ainda assim, o Espírito Santo ainda controla o nível de maldade no mundo. Porque se não fosse assim, nós já teríamos nos autodestruídos. Porque vocês acham que é o diabo quem causa amor?
É o diabo quem gera caridade lá no meio dos ímpios, no meio das pessoas que não têm Deus. Aquelas mínimas incursões de bondade de pessoas que não têm Deus. Você acha que é provocada pelo diabo? Não. É Deus que ainda controla e sustenta, até mesmo limita o nível de maldade no mundo. Por isso, a gente tem que louvar a Deus por essa dádiva. Por fim, meus irmãos, nós temos um convite a olhar para tudo isso, a majestade de Deus na criação e a sustentação dele no universo, e cantar a Deus neste salmo. Louvar a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele faz em nós. Eu sei que às vezes parece que a vida nem sempre é fácil e que a gente às vezes enfrenta problemas que ao nosso olhar parecem insolúveis. E muitas vezes nós enfrentamos momentos de tristeza e dificuldade que a gente acha que Deus não está presente. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. O Salmo nos orienta a louvar a Deus exatamente nessas circunstâncias mais difíceis, para nos lembrar que Ele ainda sustenta todas as coisas e cuida de todas as coisas. Que a nossa visão ainda é muito parcial, que a gente tem uma pequena nuance do que é o futuro, do que é o presente, e até mesmo a nossa leitura sobre o passado nem sempre está correta. Às vezes a gente, o nosso cérebro e as nossas emoções, e às vezes até o nosso pecado, separa os momentos mais difíceis e ruins do nosso passado e esquece os momentos de bênção, os momentos de bons e os livramentos que às vezes nem chegaram ao nosso conhecimento e que Deus nos livrou. E que às vezes vai chegar numa conversa com um familiar, lá numa festa ou em qualquer lugar em que a gente esteja. Ou às vezes até num momento de luto, em que Deus vai nos lembrar daquilo que Deus fez e que a gente nem sabia que tinha feito. Por isso é importante essa prática aqui, ó, meditação. E não é a meditação zen, não é a meditação reiki. Eu estou falando de prática de meditação bíblica ou a simples contemplação. Muitos teólogos tinham o costume de meditar. Eu li uma frase uma vez que eu achei muito gostosa. Ela diz assim: quando a gente fala com Deus, dizem que é oração. Quando a gente espera Deus falar conosco, dizem que é esquizofrenia. E é uma bobagem a gente pensar que a conversa e a oração é unilateral. A oração não é unilateral. A oração é uma via de mão dupla. Eu falo com Deus, mas Deus também fala comigo. Então eu tenho que dar tempo na oração para esse ouvir Deus, para essa meditação, para parar e simplesmente respirar fundo, esvaziar a mente e deixar que o nosso espírito clame a Deus. Que a nossa alma busque intensamente a Deus, como a corça anseia pelas águas. E aí, nesse processo, Deus se aproxima de nós e conversa conosco, e nos ilumina, e abre a nossa mente para lembranças, abre a nossa mente para esperança, dá ao nosso coração preenchimento através do seu espírito. Portanto, pratique a meditação bíblica. Às vezes é bom você fazer isso com um salmo na frente, com um versículo bíblico na frente, mas não abra aleatoriamente. Escolha um texto para ler e meditar sobre ele. Pense o que Deus está dizendo naquele tempo, mas também para você, nesse tempo. E em dados momentos, nem precisa abrir a Bíblia. Senta, ora, lança o seu pensamento e todo o seu coração a Deus e se distancie das distrações por um tempo. Você vai ver o quão saudável isso é para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma. E quando você for buscar a Deus, e quando você for olhar a situação da sua vida, escolha bendizer a Deus e não murmurar contra Ele. Busque intensamente os motivos para bendizê-lo. Ainda que as coisas estejam terríveis, procure olhar e identificar o lado bom de alguma coisa que possa te trazer esperança. Traz à tua mente aquilo que traz esperança. É o que o profeta diz. E é isso que a gente deve praticar no nosso dia a dia. Bom, meus irmãos, ficamos por aqui. Espero ver você na próxima lição e que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal,
compartilhar com seus amigos e propagar este canal para mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Que Deus abençoe.